Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo vou estar falando de um assunto muito importante. Então te convido a vir comigo até no final deste vídeo, para que você venha pegar todo o contexto. Amém, meus queridos? Então vamos lá. Hoje existe muita confusão entre o tema graça e obra, entre o que Deus fez por mim e o que eu devo fazer. Tem muitas pessoas que estão tão ocupadas fazendo obras para Deus que não tem tempo para Deus. Tem outras paradas, desanimada, não consegue mais orar, ler a Bíblia, não consegue dizer à pessoa ao lado que Jesus é bom. Começando em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 ao 15. Diz assim: Usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. Também Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entraável compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Maria Madalena pensava que o Senhor era o jardineiro. Quando perguntou ao jardineiro onde estava Jesus, o Senhor apenas disse: Maria. Assim que ouviu essa voz familiar, ela exclamou: Rabone! Sabemos que quando alguém chama outra pessoa pelo nome apenas, há um significado grande por trás disso. Naquele dia, Davi viu o neto do seu inimigo e disse apenas: Mefibosete. Isso mostra que o coração de Davi, além de não ter ódio, estava cheio de compaixão. Mefibosete não conhecia o coração de Davi. Quando foi ter com Davi, o seu coração pode ter batido rapidamente e pode ter pensado: hoje vou ver o rei de Judá, talvez ele me mate. Quando viu Davi e ouviu dizer Mefibosete, ele deve ter percebido que Davi estava cheio de compaixão e não tinha mais intenções para com ele. No entanto, com o coração temeroso, ele respondeu: Eis aqui teu servo. Ele pode ter pensado: antes eu era o neto do rei, inimigo de Davi. Agora eu me humilho para ser um servo. Talvez assim ganhe o favor de Davi e ele não me mate. Digo-lhes que ninguém pode agradar a Deus dependendo de si mesmo. Então Davi testificou do coração de Deus. Ele disse a Mefibosete: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Não sei quantos entre nós percebem que Deus nos ama. Se apenas soubéssemos que Deus nos ama, as nossas vidas seriam grandemente transformadas. Muitas pessoas dizem: Deus não me diz que me ama. No entanto, olhe para a cruz e saberá que Ele já o amou. Você devia ter recebido a punição da cruz, mas Ele fez o Senhor Jesus sofrê-la em seu lugar, porque Ele o ama. O que é o amor? O amor não são palavras. O amor mais profundo não pode ser expressado em palavras. O filho pródigo estava preparado para dizer ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Contudo, estando ele ainda longe, o seu pai moveu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O coração de um pai encurta a distância do pecado. O seu pai não disse: Amo-te. Mas, assim que o pai o beijou, o filho pródigo soube o que estava no coração do seu pai. Ele não conseguiu dizer as palavras: Trata-me como um dos teus empregados. Ele só podia dizer no seu coração: Meu pai me ama. Por favor, não interprete mal o coração de Deus. Por favor, venha à cruz. Jesus já morreu por você. Isso mostra o que está no coração de Deus. Quando vir o sangue do Senhor Jesus, você saberá o quanto Deus o ama. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teu servo, e recolherás os frutos,
para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. É maravilhoso que não haja condições nem mandamentos, há apenas promessas. Não diz quanto se deve trabalhar, tudo foi dado. Isso é graça. Se entendemos o coração de Deus, a única coisa que podemos fazer é crer nele. Agora em 2 Samuel, capítulo 9, o versículo 13, diz assim: Morava Mefibosete em Jerusalém, enquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Hebreus, capítulo 12, o versículo 2 diz: Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Todos somos como Mefibosete, neto do rei Saul. Ele era aleijado, não podia andar. O rei Davi preservou-lhe a vida, restaurou-lhe toda a herança e o convidou para festejar com ele a mesma mesa. Depois de receber o favor de Davi, Mefibosete apenas olhou para todas as riquezas que estavam sobre a mesa de Davi. Ele não olhou para suas duas pernas sobre a mesa. Toda vez que olhamos para nós mesmos, ficamos desanimados. Depois de salvos, devemos sentar-nos à mesa do nosso Rei, Jesus Cristo, para desfrutá-lo com todas as suas riquezas insondáveis. Devemos apenas olhar para as riquezas sobre a mesa do Senhor e desfrutá-las. Ao desfrutar o Cristo insondavelmente rico, ele nos transformará. Antes de Mefibosete descobrir o amor que Davi tinha por ele, Davi já o amava. Depois de Mefibosete conhecer esse amor, Davi ainda o amava. Deus é assim conosco. Deus o ama tal como você é. Venha a Deus tal como é. Agora alguém pode afirmar: somos salvos pela graça e não pelas obras. Deus trata-me da mesma maneira que Davi tratou Mefibosete. No entanto, depois de ser salvo, não devia o meu comportamento tornar-se melhor? Porque ainda acho que às vezes estou nas nuvens e outras embaixo, às vezes bem e outras mal. Para responder a essa questão, por favor, vamos ler 2 Samuel, capítulo 9 e o versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Inicialmente fomos salvos pela graça e também fomos mantidos nessa salvação pela graça. Muitas pessoas têm um conceito errado de que inicialmente foram salvos pela graça, mas são mantidas nessa salvação pelas obras. Contudo, isso está errado. Devemos perceber que a condição para a salvação é a condição para a preservação. Somos salvos por Jesus e somos guardados por Jesus até o fim. Embora Mefibosete jantasse frequentemente com o rei, e os seus pés ainda eram aleijados. Se apenas um pé é aleijado, a pessoa ainda pode saltar. No entanto, se ambos os pés são aleijados, é impossível. Podemos jantar à mesa do rei e os nossos dois pés ainda podem ser aleijados. O rei não permitiria que um coxo jantasse à sua mesa no primeiro dia para, ao fim de alguns dias, o afastar da sua mesa, porque os seus pés ainda são aleijados. Isso não existe. Nossos pés são aleijados, mas estão sob a mesa. Devemos simplesmente comer o que está na mesa. Devemos simplesmente prestar atenção ao que está na mesa. O que Deus colocou na mesa é maravilhoso, rico e doce. Devemos apenas comer. Não devemos olhar para nós mesmos. Em vez disso, devemos olhar para as riquezas que Deus nos deu. Sempre que olharmos para nós mesmos, não teremos paz. Se mantivermos nossos olhos no Senhor, iremos de glória em glória e seremos transformados à sua imagem. Se olharmos para nós mesmos, seremos simplesmente como Mefibosete com os dois pés coxos. Depois de sermos salvos, recebemos uma nova vida e o Espírito Santo vive no nosso interior. Tornamos-nos completamente novos. O ego que vem de Adão não muda. Enquanto estivermos neste corpo, os nossos pés ainda serão aleijados. Não devemos olhar para nós mesmos. Devemos olhar apenas para as riquezas da graça que Deus colocou perante nós. Quando fazemos isso, os nossos corações são satisfeitos.
Amém, meus queridos irmãos? Eu paro por aqui. Um forte abraço. Se você ainda não é inscrito no canal e essa palavra te ajudou de alguma maneira, inscreva-se e deixe o seu like. Fique com Deus. Até mais.